Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso dominical, obrigatório todas as 5 horas da tarde, final da tarde do primeiro dia da semana, o dia em que Cristo venceu a morte. Por isso, esse primeiro dia da semana é chamado Dia do Senhor. Domingo, palavra que só aparece uma vez na Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. O nosso programa semanal Luz da Vida, pela 4ª vez, se debruça sobre o paraíso, o quarto e último e mais importante dos novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão terminada a nossa aventura aqui na Terra. A palavra novíssimos é tirada do Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Apocalipse, no mesmo capítulo, versículo 5, eis que eu faço novas todas as coisas. E também da 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Portanto, novíssimos é uma expressão técnica, teológica, para significar essas 4 realidades. Ao tema da morte, o primeiro novíssimo, dedicamos 29 programas. Ao tema do juízo particular e final, dedicamos 65 programas. Ao tema do inferno, dedicamos 28 programas. E agora, pela 4ª vez, estamos a investigar o paraíso na Sagrada Escritura. Os 3 primeiros programas são dedicados à investigação do argumento no Antigo Testamento. Agora nós entramos no argumento do paraíso no Novo Testamento, que é a parte mais importante. Só o Novo Testamento nos dá a clareza acerca, o quanto possível, das informações, dos detalhes, do conteúdo daquilo que nós entendemos bem-aventurança celeste, felicidade sem fim, festim dos eleitos, ou céu, ou morada de Deus, ou morada definitiva de Deus, ou vida eterna. Já que o inferno é chamado de condenação eterna, não é vida eterna, mas condenação eterna. Mas de almas imortais, os corpos que ressuscitarão jamais morrerão. Pois bem, e eu fiquei pensando quais os textos do Novo Testamento que poderiam ser abordados nessa investigação, e obviamente os do Evangelho, dos 4 Evangelhos, são obrigatórios. Com relação às cartas dos apóstolos, vamos escolher alguns, porque o discurso mais importante é o de Jesus. O ensinamento mais importante sobre o céu é de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós já entramos em cheio a primeira citação a respeito do céu, da bem-aventurança celeste, do paraíso, no Evangelho segundo Mateus, não vem dos lábios de Jesus. Vem dos lábios de quem? De São João Batista. Vamos ver agora Mateus capítulo 3, versículos 2 e de 11 a 12. João Batista prega antes de Jesus. Ele é a voz que clama no deserto. Nasce 6 meses antes de Jesus. Vem, portanto, ao mundo para preparar os caminhos do Senhor. Quando Nossa Senhora engravidou de Jesus, o Verbo se fez carne no ventre dela, Santa Isabel já estava grávida há 6 meses de São João Batista. Vamos então à primeira pregação, à primeira afirmação, à primeira alusão ao paraíso no Evangelho segundo Mateus, com a palavra João Batista. Dizia ele: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Eu vos batizo com água, em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e nem sou digno de carregar seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Tem na mão a pá, limpará a sua eira e recolherá o trigo ao celeiro. As palhas, porém, serão queimadas num fogo inextinguível. Assim como Jesus começa a sua vida pública convidando à penitência, convertei-vos e crede no Evangelho, São João Batista faz uma exortação análoga. Fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus.
É verdade que o reino dos céus já começa aqui na terra com a presença de Jesus, que disse: se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, o reino de Deus já está no meio de vós. A expressão reino de Deus e reino de Cristo e reino dos céus substancialmente são sinônimas. Então, o complemento nominal da palavra reino aqui, esse reino que pedimos que venha no Pai Nosso, Jesus colocou um dos pedidos do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Do Pai Nosso vamos tratar mais para a frente, mas aqui parece clara, bem explícita, a alusão ao céu. Está próximo o reino dos céus. É claro, eu insisto, que João Batista aqui também inclui a pessoa de Jesus que ainda não foi dado a conhecer. Entre vós está aquele que não conheceis, e eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias, etc. João está pregando, Jesus daqui a pouco vai entrar na fila dos que vão ser batizados nas águas do Rio Jordão, na fila para serem batizados por São João. E São João vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a manifestação de Cristo, a apresentação para os homens como esse Cordeiro de Deus, apontado por João, não exclui exatamente a consumação. João não exclui também da realidade consumada, plena, do que nós entendemos por o reino dos céus. É um reino que não é deste mundo. É um reino da eternidade. É um reino da glória. Trata-se de uma soberania, de uma realeza, de um domínio sobre tudo e todos na outra vida. São João Batista, portanto, é o primeiro quem fala do céu, antes do próprio Jesus no Evangelho segundo João. Nos outros dois versículos que nós citamos, precisamente no versículo 12, ele vai usar uma imagem dos profetas acerca do céu. Tem na mão a pá, limpará a sua eira e recolherá o trigo ao celeiro. O céu é descrito como celeiro. O que é o celeiro? É aquele recipiente, vamos chamá-lo de silo, onde o agricultor vai ao campo, colhe as sementes, a última etapa da semeadura, dos tratos culturais, etc., do tempo que se espera para que a semente germine, depois cresça e a árvore tome forma e dê ramos e depois os frutos, e esses frutos, quando chegam à idade madura, é hora de colhê-los. O antônimo do celeiro é o fogo inextinguível. As palhas, porém, serão queimadas num fogo inextinguível. É a antítese do celeiro. Vão para o celeiro os grãos, que é exatamente o que se espera na colheita, que o fruto da árvore, o fruto do trabalho, aquilo que a natureza nas plantas, que são o resultado do crescimento, da germinação e do crescimento das sementes, é o termo de um processo, é a derradeira etapa de uma atividade que se chama plantar e colher. O céu é descrito, até pelo próprio Jesus, nós vamos ver as parábolas que tratam do reino dos céus, as parábolas que falam do céu. Várias delas falam também da antítese, que é o inferno. Como João Batista agora, ou seja, é como se ele dissesse, com essa imagem muito sugestiva, ele está com a pá, ou seja, está prestes a exercer a sua atividade de juiz. Está prestes a emitir a palavra derradeira, o termo, o arremate da história, que acontece em dois momentos. O que é que acontece na colheita? Você traz tudo. Depois você seleciona os grãos que prestam, isso vamos aproveitar, isso nós queremos, isso é o que nos interessa. Essa é a razão da felicidade do agricultor. Coloquemos no celeiro.
Já o que não presta, a palha, os frutos estragados, seja lá o que for, vamos queimar. Então, o queimar, o fogo inextinguível de que fala aqui João Batista, é uma alusão ao inferno. Mas nós já falamos do inferno, por favor, em 28 programas, nem vamos tratar mais agora. Agora é somente o paraíso. Aqui descrito na antítese do fogo inextinguível. Ou seja, recolherá o trigo ao celeiro. Surpreende a alusão, e é uma coisa raríssima na pregação de São João Batista, que esse profeta, o grande, o maior dentre todos os nascidos de mulher segundo Jesus, no capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus, a pregação de São João Batista é sempre muito dura. Ele é implacável, uma linguagem enérgica, intransigente, que fala muito do castigo, mas também ele fala do céu. Eu pediria para aqueles que pensam que João Batista foi só implacável com o pecado, duro, intransigente, raça de víboras, etc. Ele diz palavras tremendas contra os escribas e fariseus que estão ali a observá-lo, etc. João Batista também tinha os seus desafetos. Tinha pessoas que não gostavam dele, as autoridades religiosas daquele tempo, mas respeitavam profundamente esse grande profeta. Mas, na linguagem do duríssimo João Batista, do intransigente João Batista, uma alusão ao céu. Ele recolherá o trigo ao celeiro. Então, é uma pregação confortadora. Também João Batista é pregoeiro da eternidade, da felicidade sem fim. Está terminando o primeiro bloco, você não saia daí. Quando nós retornarmos, vamos avançar para outras citações do Evangelho segundo Mateus, tratando dessa realidade gozosa, jubilosa, que nós esperamos e da qual esperamos um dia participar, o paraíso. Até lá, não saia daí. Voltamos já. No primeiro bloco, vimos a primeira alusão no Evangelho segundo Mateus ao paraíso, nos lábios de, quem diria, São João Batista. O reino de Deus está próximo. Agora, deixamos João Batista, é a única alusão que ele faz ao céu na sua pregação, duríssima, intransigentíssima. Agora vamos a nosso Senhor Jesus Cristo. As palavras primeiras de Jesus no Evangelho segundo Mateus, da sua vida pública, são palavras que fazem alusão também ao reino dos céus. E são palavras impressionantemente parecidas com as palavras de São João Batista. Vamos ao texto Mateus, capítulo 4, versículo 17. Desde então, Jesus começou a pregar: fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. A simples utilização desse complemento nominal dos céus já indica que esse reino, por mais aplicação que se possa dar já aqui na terra, e de fato o reino dos céus já começa com a presença de Jesus irrompe no tempo esse reino para o qual nós fomos destinados, para o qual ele quer nos levar, reino dos céus. E tem um peso todo especial, tem um significado bem relevante, que a primeira frase de Jesus na sua vida pública no Evangelho segundo Mateus se refere aos céus. É como se Jesus dissesse: eu vim pregar esse reino, que não é deste mundo, vai dizer ele em outra ocasião. Meu reino não é deste mundo, é reino dos céus, não é reino da terra. Ainda que, vamos ver, quando começarmos a comentar as bem-aventuranças, porque elas, em cheio, todas elas, fazem alusão ou explícita ou implícita ao céu. Mas aqui é o prelúdio
abre-se o discurso de Jesus na dimensão da eternidade. Reino dos céus. Fala-se também de terra. Herdarão a terra, mas a gente vai tratar disso. Essa expressão também faz alusão ao céu. Eu diria, principalmente, herdarão a terra, não é uma alusão à terra, é uma alusão ao céu. E só secundariamente é que se faz alusão à terra, mas isso vai ficar um pouco mais para frente. Então, fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo interpreta-se de duas formas. O reino dos céus está próximo de vocês porque eu estou com vocês, porque eu sou a manifestação do reino, porque o reino já se torna presente para vocês com a minha presença. Jesus é o reino. Jesus é o rei que reina. Jesus é o rei que evidencia o reino. Então, primeiro significado dessa palavra, o reino de Deus está próximo. Jesus está próximo de nós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Primeiro significado dessa expressão. Não é o reino dos céus está próximo porque um dia ele vai acontecer, também. Mas o primeiro significado é o prático, é o visível, é Jesus quem está falando. Ou seja, ele está próximo de vocês, é ele quem está falando para vocês, sou eu quem fala para vocês. Aqui está o início do reino, aqui está a manifestação do reino, aqui está a prova de que o reino de Deus já chegou. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, o reino de Deus já está no meio de vós. Diz Jesus em outra ocasião. Esse é o primeiro sentido do está próximo. O segundo sentido é precisamente esse. O reino que já se inicia com a minha presença no meio de vocês, a sua consumação está próxima. Em breve, a humanidade experimentará o seu arremate, chegará ao seu fim, e esse reino que já se visibiliza agora, que já começa agora, com a minha presença e com o sinal do dedo de Deus, que é o Espírito Santo, ele vai atingir a sua consumação. Eu espero então que tenha ficado claro o que significa o reino de Deus está próximo. O reino de Deus já começa agora, mas nunca, enquanto houver a prática do pecado aqui na terra, se pode dizer que ele já se visibiliza, que ele já se manifesta completamente, totalmente, plenamente. Aqui na terra, não. Porque o pecado é a antítese do reino. O reino de Deus não pode estar próximo de um coração que peca. O reino de Deus não se encontra ali onde existem trevas. Não reine o pecado no vosso coração, dirá o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no seu final. Então, essa proximidade não exclui essa aproximação de Jesus daquelas realidades que são trevas, que são morte, que são pecado, ali onde impera o príncipe das trevas, impera, não reina, nunca se diz que o demônio reina na Bíblia, mas que ele é imperador, ele é o príncipe deste mundo, imperador não no sentido de rei, mas no sentido de alteza. Ele nunca é rei, não é majestade, ele é chamado de príncipe deste mundo. É um império que não se identifica jamais, não se equipara, não se iguala em qualidade nem em quantidade ao reino de Deus. Então, dizer que o reino de Deus já está presente aqui na terra, sim, desde que você diga em germe, em construção, em manifestação, em avanço, em dimensão, em qualidade, etc., mas nunca plenamente. Somente na glória, esse reino que está próximo atingirá o seu termo, a sua completeza, a sua totalidade, etc. Agora, começamos uma catequese sobre o céu no discurso que talvez dos capítulos 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, é o discurso mais eloquente porque apresenta o céu como
recompensa, porque apresenta o céu como termo de uma caminhada, de um itinerário daqueles que têm o perfil dos que para lá andam, dos que chegarão lá. Ou melhor, só esses é que alcançarão o céu. Céu que é depois do porquê, e Jesus vai dizer, bem-aventurados tais porquê. Tudo que vai vir depois do porquê no sermão, nas bem-aventuranças, é uma alusão explícita ao céu. Vamos então ao primeiro texto, Mateus capítulo 5, versículos de 2 em diante. Vamos parte por parte. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Em outras palavras, quem tem um coração de pobre vai participar do reino dos céus. O reino dos céus é deles. Está reservado para eles. É o prêmio deles. O que significa? Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, pobreza espiritual, positiva, são os desprovidos do orgulho, da arrogância, do pecado. São aqueles em cujo coração só existe disponibilidade a Deus, adesão a Deus, prontidão para servir a Deus, imediatez ou imediatez para seguir o Senhor, para observar os mandamentos do Senhor. No seu coração não há resistência, não há hostilidade, não há empecilho, não há obstáculo. Para Deus, sempre são disponíveis, piedosos, esse é o sentido da palavra piedade, disponibilidade a Deus. Então, Jesus, na primeira bem-aventurança, coloca como prêmio, coloca como recompensa o reino dos céus para quem tem um coração de pobre. As bem-aventuranças, elas essencialmente falam do céu. São prêmio, sem dúvida alguma. Tem uma relação imediata entre conduta e recompensa. Quando deres esmola, quando orares, quando jejuares, as três práticas que agradam profundamente a Jesus, ele diz: e o Pai que vê o que está oculto, te recompensará. O céu também é recompensa. E essa lógica, a redação das bem-aventuranças, evidencia isto. Se você aqui na terra tiver um coração de pobre, você vai ser recompensado com o reino dos céus. É uma outra forma de você ler Mateus capítulo 5, versículo 3. Deles é o reino dos céus. Então, é impossível você fazer alusão a todas e a cada uma das bem-aventuranças sem se lembrar do céu, sem recordar o céu, sem se projetar para o céu. Ela é, por assim dizer, uma forma que Jesus encontrou para revelar a conduta dividida em 8 momentos de vocês, se praticada ou se praticadas, todas elas, isso vai garantir a vocês participar do céu, receber o céu, ter como recompensa o céu. Terminamos esse nosso 4º programa. No próximo domingo, se Deus quiser, pela 5ª vez, continuaremos a reflexão sobre todas as bem-aventuranças, exceto a primeira, que já foi abordada nesse programa. Estamos a investigar no Novo Testamento todos os fundamentos para o último dos novíssimos, o mais belo, o mais gozoso, o mais jubiloso, o mais importante, aquele do qual esperamos todos nós participar, desfrutar quando deixarmos esta vida. Um grande abraço, Deus abençoe você e sua família. Até o próximo domingo, se Deus quiser.